Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas às vezes ficam até assustadas quando ouvem esta palavra, né? Ah, não será perdoado, nem neste mundo, nem no outro, né? Quem pecar contra o Espírito Santo, às vezes eu fico ouvindo lá no confessionário: ai, padre, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Não, se a pessoa já está lá para confessar, ela já está arrependida, já tem uma atitude nova, já quer começar uma vida nova, então essa pessoa não está incluída nisso. Quando eu reconheço, aceito Jesus como meu Salvador, que eu aceito que Jesus me redimiu diante de todos os pecados e que Ele me trouxe a vida nova, fez uma aliança eterna comigo para que eu viva no céu, pronto, já não vou pecar contra o Espírito Santo. Então, o pecado contra o Espírito Santo é a pessoa que não aceita Jesus como seu Salvador, não aceita que Deus pode perdoá-lo. Então a pessoa acha que Deus não pode perdoar os seus pecados. Então ela não quer a misericórdia de Deus. Não aceita a redenção de Deus na sua vida. Então Deus não pode fazer mais nada. Ela mesma está se condenando. Então não tem como Deus perdoar um pecado que a pessoa não quer, que a pessoa não aceita, que a pessoa não quer viver. Então fica impossível para Deus. Tudo é possível, mas quando a pessoa não quer, ela vai deliberar no seu coração essa dimensão. Então tem pessoas que vivem assim. Existe muito no mundo pessoas que vivem assim, né, que tem este pensamento, que não acha que vai viver o paganismo, uns se dizem ateus, né? Então nós temos aí um ateísmo muito grande no nosso mundo. Muitas pessoas que não querem receber Jesus, não aceitam o perdão de Deus, não querem viver a graça de Deus. Então, para Deus, isso não tem como Ele fazer nada. Então, Ele está rejeitando a redenção de Deus na sua vida. Então, Ele está pecando contra aquele que pode dar uma vida nova para Ele. Porque o Espírito Santo nos dá uma vida nova quando nós aceitamos Deus em nossa vida. Ele nos faz nascer de novo. Nós tornamos uma pessoa nova em Deus. Nós fazemos uma aliança nova. Por isso a primeira leitura de hoje vai mostrar que a primeira aliança
que houve, os homens acabaram rompendo com Deus, né? Romperam a aliança com Deus. E agora nós vivemos esta segunda aliança com Cristo, através dele, ele que entra no santuário não mais por força humana, mas pela sua redenção, pelo seu sangue derramado na cruz. Ele torna nosso mediador no céu. Ele é o Filho da reconciliação. Ele se doa inteiro no nosso lugar. Ele se dá como um sacrifício para Deus, para que todos nós, que nos tornássemos filhos de Deus, tivéssemos a porta do céu aberta. Por isso que ele vai morar no céu, não mais num santuário feito por mãos humanas, mas agora no santuário de Deus, o santuário que nós almejamos um dia morar nele. Ele vai ficar lá na presença de Deus em nosso favor. Ele vai estar lá todas as vezes que Deus olha para Jesus, para o Filho amado, ele sabe que ele fez toda a graça acontecer para que nós pudéssemos também agora sermos admitidos, vivemos esta plenitude. Então todos nós temos esta riqueza no nosso coração. Ele não ofereceu muitas vezes por si, uma só vez e basta. Porque o homem tinha rompido com Deus, o homem tinha abandonado, o homem não aceitou mais a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. O homem afastou-se de Deus através de Adão e Eva. O homem deu ouvido à serpente, ao demônio, né? Deixou de ouvir a Deus. Então, ele rejeitou a graça. Por isso que é isto que acontece conosco, quando nós vamos buscando, deixando o pecado entrar na nossa vida. Nós não estamos escutando a Deus, estamos escutando o mundo, estamos escutando as forças malignas espalhadas neste mundo. Por isso eu tenho que ter no meu coração que Deus fez uma aliança e que nada pode romper. Agora uma aliança eterna, através do seu Filho Jesus. É essa aliança que eu vivo e que da parte de Deus nada rompe. Só pode romper a partir de mim, de não querer ir para o céu. Se eu não quiser ir para o céu, Deus vai permitir. Por quê? Ele vai dizer, olha, está lá a palavra de Deus no Eclesiástico, vai dizer assim, para aquilo que você estender sua mão, lhe será dado. Né? Se eu escolher viver uma vida desgraçada, Deus vai deixar eu viver, porque Ele me dá a liberdade, Ele permite, Ele não quer. Ele não me ensinou a fazer isso. Jesus não nos ensinou a viver assim. Então Jesus veio nos ensinar. Para quê? Porque Ele está aqui dizendo que nós temos que preparar, pois foi agora a plenitude dos tempos. Uma vez por todas Ele entrou no céu. E de lá Ele não sai. E quando Ele voltar, agora não mais em virtude do pecado. Por isso nós estamos aqui. A Canção Nova existe para anunciar esta vinda de Jesus. Nós estamos aqui falando desta vinda, preparando o homem, a mulher, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando dos fins dos tempos. Nós temos que viver na nossa mente, no nosso coração, nos nossos desejos, na nossa vontade, que eu vou estar com o Senhor, que eu vou encontrar. E que agora, quando Jesus voltar, Ele não volta mais para trazer a redenção, mas a salvação daqueles que estão esperando. E aí está aqui o segredo. O destino do homem é que morrer uma só vez. Está aqui, Hebreus 9, 27, que o homem morra uma só vez, não morre duas vezes. Não morre duas, não vai ter 2 mortes, ou 3 mortes, 4 mortes, 5 mortes. Isso quem acredita é o pessoal que vive o reencarnacionismo. Quem não acredita na redenção de Jesus é aquela pessoa que acha que aí ele está entrando nessa dimensão do Espírito Santo, de pecar contra Deus, de achar que Deus não pode perdoar. Quem vive a reencarnação não acredita que Jesus pode perdoar os seus pecados. Porque ele acha que ele mesmo
é que vai fazer a redenção acontecer na vida dele. Ele vai reencarnando, até pagar os pecados. Então, ele não acredita na redenção oferecida por Jesus. Ele não aceita Jesus como redentor da vida dele. Ele acha que o sangue redentor de Jesus não tem o poder de perdoar os pecados dele. Não acredita. Então, por isso, essas pessoas estão correndo um sério risco, né? Porque não quer aceitar a redenção oferecida por Jesus. E aí Jesus, hoje, quando vai anunciar, ele encontra grupos de pessoas assim, que acham que Jesus não tem o poder, que ele faz isso por uma força maligna, não é por Deus. E aí Jesus vai dizer dessas pessoas, como é que Satanás pode estar dividido contra si? E ele vai mostrar que se a nossa vida também está dividida, se uma casa está dividida, ela vai ruir. Se o marido está dividido com a sua esposa, vai ruir. Se os filhos estão divididos com o seu pai, a casa vai ruir. Se nós cristãos estamos divididos um com o outro, a casa vai ruindo. Então, tudo que nós vamos trazendo divisão dentro do nosso coração, vai ruir. Meu trabalho vai ruir, se lá no trabalho eu estou provocando situações de divisão, vai ruir. Se eu, como consagrado a Deus, provoco reação com os meus colegas de consagração, os padres, eu começo a falar mal de um padre, do outro, falar mal do meu bispo, reclamar, eu vou ruir. Estou me afastando de Deus, eu não vim aqui para isso, nós não viemos aqui para isso. Está dizendo, olha, uma casa que um vai ruindo contra o outro, vai destruindo o outro, falando mal, brigando, xingando, ofendendo, vai ruindo. Pode ser uma congregação religiosa, pode ser uma comunidade religiosa, vai ruir, porque a pior coisa do mundo é você morar num lugar onde está acontecendo esse tipo de atitudes, né? Então Deus nos traz aqui para mostrar, olha, uma casa dividida vai ruir. Então, o esposo não pode falar mal da esposa, tem que rezar por ela. Jesus, não falei mal de ninguém, orai, ore, porque é a oração que vence, que expulsa os demônios do mal da nossa casa. Quem vai entrar ali para fazer mal, para criar inimizade, brigas, contendas, diversas situações de maldade, de vício, de maledicência dentro da nossa casa, é o demônio. Ele pode fazer a nossa casa ruir, porque a gente vai aceitando estas coisas. Mas Jesus está mostrando para nós que nós temos a autoridade, o poder de vencer tudo isso no seu sangue redentor. Por isso, nós nos enchemos do Espírito Santo. Por isso, nós permitimos que o Espírito Santo venha morar em nós. Nós tornamos morada de Deus. Nós somos morada de Deus. E você tem que saber que você, quando passa, os anjos de Deus te reconhecem como um filho amado de Deus, porque você aceitou a redenção oferecida por Cristo. E é para isso que nós estamos aqui. Para afastar de nós todo o mal e para vivermos preparando a nossa vida para habitar no santuário de Deus, junto com Cristo. Estarmos com Ele à sua direita ou esquerda, está reservado. Já está reservado para uma turma que vai chegar lá. E nós somos os convidados a esta graça. Põe a mão no seu coração. Vamos pedir esta graça hoje, que se nós tivermos dúvida, se nós tivermos medo, se nós tivermos fraquezas, mas permitir hoje que o Espírito Santo habite em nós. É através dele que nós vamos cada dia mais tornando-nos morada de Deus, habitação de Deus. E Ele que vai nos dar força, Ele que nos dá ânimo, Ele que nos fortalece, nos capacita, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá docilidade. Ele que vai tornando o nosso coração dócil, vencendo esses ímpetos que às vezes nos deixa dominar pelas fraquezas. Ele que cicatriza as feridas do nosso coração. Ele que nos dá a graça de perdoar, de reconciliar, de voltarmos atrás, de nos arrependermos.
O Espírito Santo, ele nos impulsiona a arrependermos dos nossos pecados, a nos reconhecermos fraco, miserável, e termos coragem de começar uma vida nova. É o Espírito Santo que nos dá esta graça, é Ele que nos impulsiona. Por isso nós te pedimos, Senhor, esta manhã, desta segunda-feira, que nos dê esta graça da força do Espírito Santo, para que nós espalhemos toda esta graça a cada dia da nossa vida e por todos os lugares que a gente passar, para que nós sejamos testemunhas do Teu amor neste mundo, e que a gente possa cantar a cada dia um canto novo, porque o Senhor fez prodígio em nós. Ele que nos dá a vitória a cada instante diante de todas as tribulações que nós temos que enfrentar. Que o Senhor nos purifique, que o Senhor santifique os nossos desejos, nossos pensamentos, nosso coração. Que o Senhor santifique os nossos ouvidos, purifique os nossos ouvidos, purifique a nossa boca, o nosso coração, purifique os nossos sentimentos. Encha-nos com a Tua graça, Senhor, para que assim, revestidos de tudo isso, nós possamos caminhar, Senhor, cada dia mais o caminho do céu, para chegarmos um dia à morada eterna, habitar no santuário de Deus, e que nós possamos fazer da nossa casa, da nossa vida, um santuário de Deus também para os nossos irmãos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!